Muito bem, meus amados, nós vamos à sequência do programa com a poderosa palavra de Deus para os nossos corações. A infalível palavra de Deus. Meus amados, hoje eu quero falar sobre o poder da palavra de Deus no nosso lar. Mas para falar sobre o poder da palavra de Deus no nosso lar, nós vamos ter que falar sobre o poder da palavra de Deus de uma forma geral. Para que nós possamos compreender esse poder no nosso lar, nós precisamos entender primeiramente o poder da palavra de Deus de uma forma geral. E assim sendo, eu quero aqui ler um texto da palavra de Deus, no Salmo 33, dos versículos 6 ao 9, para nós comentarmos sobre esse texto bíblico, seu texto bíblico base da palavra de Deus, não é? E também trazer ensinamentos para a nossa vida cristã, para o nosso lar, para a nossa vida conjugal, para a nossa vida familiar. Então veja bem, abrindo a palavra de Deus, ou lendo a palavra de Deus aqui no Salmo 33, versículos 6 ao 9, a palavra de Deus nos diz o seguinte: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou e foi feito. Mandou e logo apareceu. Glória a Deus. Que coisa tremenda. Veja bem. Esse salmo, o Salmo 33, ele foi um salmo que, embora não exista aqui contexto histórico que fale sobre ele, mas pelo que está escrito nele, a gente vê que o povo de Deus citava esse salmo se referindo às vitórias militares que eles recebiam. Era uma forma de celebração nacional do povo de Israel quando ganhavam as guerras, porque eles reconheciam que a sua segurança, a sua força vinha exclusivamente do Senhor. Ainda hoje, o país de Israel é assim. Eles reconhecem que a força deles, o poder deles, não é, vem do Senhor. É Deus que guarda eles. Mas aqui, meus queridos, eu chamo a atenção para este salmo, porque ele expressa algumas coisas que interessam para você. Talvez na primeira leitura você não entendeu tão bem, porque é sempre assim, na primeira leitura, quando a gente lê a Bíblia, a gente não entende com profundidade, mas a gente começa meditando e vai se aprofundando. Mas eu quero chamar a sua atenção para esse texto mais uma vez, do Salmo 33, versículos 6 a 9. Eu quero chamar a sua atenção porque aqui diz o seguinte, veja bem: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. A primeira coisa que eu chamo sua atenção aqui é acerca do poder criador de Deus. Veja bem, pelo poder da sua palavra, a Bíblia diz aqui que foram feitos os céus e todo o exército deles. Glória a Deus. Eu me lembro que quando eu era menino, já falei algumas vezes isso aqui, eu era menino, irmãos, e não tinha religião. Eu não tinha religião, eu era uma criança dentro do meu lar. Meu pai já tinha morrido, tinha dormido no Senhor. E
Eu me deitava numa grama na frente da minha casa e ficava olhando para o céu e dizendo assim: só um Deus poderoso para fazer tudo isso. Porque quem é que pode fazer isso? Não é? A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. Só em olhar para o céu, irmãos, a gente vê a realidade de Deus. E aqui no Salmo 33, versículo 6, está dizendo: pela palavra do Senhor, veja bem, foi pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Ou seja, tudo que existe, as estrelas. Veja, eu estou falando isso para você lá na frente entender o poder da palavra de Deus dentro da sua casa. Veja o poder da palavra de Deus, que alcance ele tem. Criou os céus e todos os seus exércitos. Quando fala de todos os seus exércitos, é que ele criou o sol, ele criou a lua, ele criou os planetas, ele criou tudo que existe. Ele criou o oxigênio, ele criou os tipos de atmosferas diferentes que existem nos planetas. Todas as coisas foram criadas por ele, as galáxias foram feitas por ele. Criou tudo. Aqui está falando do poder criador de Deus. E eu te pergunto, se Deus criou tudo isso, será que ele pode criar uma situação nova dentro da tua casa? Vamos em frente. Será que ele pode criar uma situação nova dentro da tua casa? Pastor, mas na minha casa é muito problema. Sim, a Bíblia diz que o mundo também pairava sobre as trevas. Aí Deus disse: faça-se a luz, e a luz se fez. É assim que ele vai fazer na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Diz aqui, Salmo 33, agora o versículo 7. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Ou seja, Deus cria, ordena e governa a sua criação. Ele criou todas as coisas, o céu, o universo, os planetas, criou o mar. E aqui está dizendo que ele ajunta as águas do mar como no montão. Veja que ele diz assim: olha, a água daqui você não ultrapassa, só quando eu mandar, viu? Você vê que o mar vem até ali e fica. Só se ele autorizar. De vez em quando ele autoriza uma tsunamizinha, não é? Para mexer com o povo que precisa também entender que Deus está no controle de tudo. De vez em quando ele autoriza. Mas ele põe limite no mar, não é? Então ele governa a sua criação. Ele criou ordem e governa a sua criação. Aí diz o versículo 8: temam toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo. E com essas coisas ele exige reverência. Ele criou todas as coisas. Criou os céus, a terra, as estrelas, o mar. Criou as plantas, criou você. E por causa disso, ele precisa de reverência. Aliás, não é ele que precisa. Nós é que precisamos reverenciá-lo. Então, a gente vê ainda no versículo 9 que ele diz assim: porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu. A sua palavra, ela é consumadora. Quando ele determina, está determinado. Quando Deus determina, está feito. Então, meus amados, eu me lembro que quando eu estudava que eu digo na escola, na faculdade, de vez em quando estudávamos química, falava do famoso químico Antoine Lavoisier. Lavoisier, ele disse uma frase célebre que até hoje a sociedade fala muito nela: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Veja bem, essa frase foi feita por um famoso químico, mas ela se refere à matéria. Aí eu já começo a ver como a ciência limita o homem, porque ele disse: na natureza nada se cria. Nada se cria. Peraí.
Essa frase é usada na química. Na natureza se cria assim. Como foi que Deus criou? Aleluia! Como foi que Ele criou todas as coisas? Ou como foi que todas as coisas foram criadas? Se alguma coisa existe é porque alguém criou. Agora é bem verdade que quando você mistura a matéria, ela se transforma. Mas a criação, ela foi criada assim por Deus. Então, meus amados, se Deus criou o mundo pela sua palavra, será que Ele também não poderá criar uma nova história para você, meu querido? O Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar. O Deus que mudou a história de Saulo de Tarso. Será que Ele não pode criar uma nova história para a tua família? Então, meus queridos, eu quero, no dia de hoje, trazer lições sobre o poder da palavra de Deus dentro da tua casa. E sabe quem é o canal dessa palavra de Deus na tua casa? É você. Pastor, peraí, pastor. Pastor, olha, eu não sei nem a palavra de Deus direito. Não tem problema não, mas você sabe pelo menos um pouquinho. O pouquinho que você sabe já é útil. O pouquinho que você sabe, Deus vai multiplicar e vai fazer o que Ele quer fazer na tua família, porque a tua família tem promessa de Deus. Ei, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Todas as famílias da terra têm promessa de Deus, todas. O problema é que algumas desprezam. Aliás, a maioria despreza, é a Bíblia que diz, né? E porque grande é a porta e largo é o caminho que leva à perdição, muitos são os que entram por ela. Mas a sua família, você que já ouviu a palavra de Deus, você que já acreditou, você que já está aí, você que é participante da salvação, você é o instrumento de Deus na sua família. Você é o canal de Deus que Deus quer usar poderosamente para mudar a história da tua família. Pastor, mas diga, pastor, como é esse? Eu sabendo no mesmo pouquinho, pastor, eu sabendo, sim, você vai ser útil. Você vai ser o canal de Deus, Deus vai multiplicar. Deus vai multiplicar o conhecimento e vai fazer a obra através da tua vida. Agora você precisa entender que primeiro Deus precisa fazer a obra em você. Veja que Josué, quando ele falou assim, olha, quando ele disse lá no livro dele, no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, quando ele disse assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Veja que ele disse primeiro eu e a minha casa, ou seja, primeiro a salvação dele, ele quer primeiro estar na presença de Deus, eu estarei na presença de Deus e a minha casa também. É isso que você vai dizer. É isso que você vai dizer também. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, meu querido, minha amada, primeira coisa que eu quero mostrar para você é o poder criador de Deus. O poder criador de Deus. Eu estava te mostrando aqui que Deus criou todas as coisas, as estrelas, o céu, o universo, né? Ele fez as aves do céu, os peixes debaixo do mar, Ele criou o oceano, Ele criou as aves, Ele criou as árvores também, né? As plantas de um modo geral, Ele criou os seres humanos. E o poder criador de Deus, irmãos, é tremendo. Gênesis 1, versículo do 1 ao 3 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, era o caos. Quando Ele criou os céus e a terra, aí a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Olha só, trevas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Eu estou falando do poder criador de Deus. Deus está mandando eu te dizer. Hoje, Ele vai fazer assim na tua casa. Está vendo trevas? Deus vai dizer assim, olha, e haja luz e vai haver luz. É um milagre. É um milagre de Deus que vai acontecer. O canal vai ser você. Sim, com sua pouca sabedoria mesmo. Você que está me ouvindo aí agora, que Deus está falando contigo, vai ser você. É Deus que quer usar você. Aleluia. Então veja só. Eu já li aqui o Salmo 33, do versículo 6 ao 9,
porque pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele. Mas veja bem, veja ainda o poder da palavra de Deus. Isaías capítulo 55, versículo do 10 ao 11, ele diz assim, olha: porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra. A palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, o que eu tenho prazer, ele está dizendo, e prosperará naquilo para que eu enviei. Eita Jesus, aleluia! Você é o missionário de Deus dentro da sua casa. Eita Jesus! Meu querido, minha querida, acorde em nome de Jesus. Desperte! Como Deus quer fazer coisas grandes no teu lar. Olha para aqui. Olha esse texto que eu li aqui do livro de Isaías. Ele compara a palavra dele com a chuva. E ele diz assim, olha, pois assim como a chuva que desce dos céus e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir, a chuva cai, rega a terra e faz produzir, e faz brotar também, e dá semente ao semeador e pão para o que comem. Não é a chuva, você se alimenta hoje porque chove, porque produz semente, porque produz fruto, produz pão, e você come. Tudo vem da chuva. Aí ele diz, assim será a minha palavra. Você é o semeador da palavra na sua casa. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. O desejo de Deus é salvar a tua família. Você vai ver que Deus sempre trabalhou com famílias desde o princípio. Começou lá com Adão e Eva. Ele fez Adão, aí disse assim, olha, não é bom que o homem esteja só não, eu quero uma família. Aí fez Eva para Adão. Não é? Quando, lá no Jardim do Éden, a gente vê que Adão e Eva cometeram um pecado, mas mesmo assim o projeto de família continuou. A família de Adão e Eva cresceu. Aí lá na frente a gente vai ver Abraão, quando Deus chama ele, Deus dizendo assim, Abraão, sai da tua casa e da tua parentela. Ele estava dizendo, sai de perto dos teus primos, dos teus tios, pega só tua família e vai para uma terra que eu te mostrarei. Veja bem, ele não chamou Abraão sozinho, chamou com sua família. Lá no Egito, a gente vai ver que quando o anjo da morte vai destruir os primogênitos, aí Deus manda que as famílias se reúnam. As famílias dos crentes se reúnam e passe no umbral das portas de sua casa o sangue do Cordeiro. Veja que o negócio de Deus é com as famílias. Deus não tem negócio com ninguém individualmente, não. Ele quer famílias. Deus não me chamou sozinho. Ele chamou eu e a minha casa. Deus está te chamando, tu e a tua casa. Então, meu querido, veja bem. A palavra de Deus, ela é criadora. Porque é assim como a chuva que desce dos céus e para lá não torna. Mas a chuva tem uma finalidade, vai regar a terra. A palavra de Deus também, que foi semeada em você, ela é criadora, ela dá a você uma nova vida, uma transformação. Eu comecei dizendo assim, olha, você já é beneficiado só no fato de você ser crente. Só no fato de você ser crente, você já é beneficiado e sua família também. Sabe por quê? Porque tua casa é protegida pelas tuas orações, pela presença de Deus na tua vida, pela tua santidade, pelo teu zelo pelas coisas de Deus. Porque você faz a diferença, você para Deus. E Deus está vendo, mesmo fraquinho, mesmo cheio de defeitos. Mas Deus olha para você e diz, não, esse aí é meu. Eu tenho um projeto na vida dele. Aleluia. Saulo de Tarso era um perseguidor dos crentes, irmãos. Quando Deus mandou evangelizar ele, ai não, Senhor, aquele é um perseguidor. Ele diz, negativo. Aquele ali para mim é um vaso escolhido. Então você pode ser fraquinho como for, mas Deus, Ele olha para você
e vê valor em você. Ele olha para todas as pessoas são que desprezam Deus. Os seres humanos são que desprezam Deus. Mas você que está acordado, você que está conseguindo perceber isso, entenda que Deus está dizendo: eu estou te dando a oportunidade grande de você ser meu missionário, ser minha missionária aí dentro da tua casa, na tua família. Porque a minha palavra que está em você, ela não voltará para mim vazia, antes ela vai fazer o que me dá prazer. A palavra de Deus está em você para ser gerada nos seus familiares também, e prosperará naquilo para que eu a enviei. Deus te enviou, Deus te salvou aí dentro da tua casa, para você ser o instrumento de Deus. Então a palavra de Deus é criadora, ela cria. Ele falou e tudo veio à existência. Ele está falando com você. E o desejo missionário de salvar a sua família está chegando na sua vida. Aleluia. Segunda coisa que eu quero lhe mostrar: a palavra de Deus dá ordem no meio do caos. Quando está tudo errado, Deus diz: haja luz, como Ele fez no princípio da terra. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, e Deus disse: haja luz. O mesmo Deus que criou esse universo tremendo, Ele quer criar uma nova história na tua família. Ele quer criar uma nova história na tua vida. Veja bem, Deus já criou a situação. A situação já está criada em você. Você já é o canal de Deus. Você é o instrumento de Deus dentro da sua casa. Teu testemunho é importante. Tua maneira de agir é importante. Tua maneira de falar é importante. Tua maneira de tratar as pessoas é importante. Você está brilhando. Você está vivendo a palavra de Deus dentro da sua casa. Quando você age assim, você está vivendo a palavra de Deus dentro da sua casa. Será que dá para você compreender isso? Aleluia! Então veja bem, eu falei sobre o poder criador da palavra de Deus. Deus já criou esse poder em você, já existe em você. E agora eu quero falar desse poder, do poder transformador da palavra de Deus. Veja só, imagine que Deus, Ele criou todas as coisas. E Ele diz assim no livro de Jeremias, capítulo 23 e versículo 29. Porventura a minha palavra não é como um fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Você já viu que Deus tem um poder criador. Ele criou todas as coisas, Ele criou você e criou esse desejo missionário dentro de você, essa responsabilidade pela sua família que às vezes você nem quer. Você nem quer, mas eu, pastor, é que tenho que fazer isso. É você sim, mas existe já está em você. Aleluia. Agora, Jeremias está dizendo: porventura a minha palavra não é como um fogo, diz o Senhor, não é como um martelo que esmiuça a penha, ou seja, ela existe em você, e ela é como um fogo. Ela vai começar a transformar você, a queimar o que não presta, tá certo? A quebrar o que não presta também, porque fogo é para queimar e martelo também é para bater e quebrar se for preciso, tá certo? Então veja que Deus usa aqui a imagem, duas imagens fortes, de fogo e martelo. Então vamos falar um pouquinho sobre o fogo. Veja bem, comparado ao fogo, a palavra de Deus, ela queima e purifica. Queima e purifica, né? Ela queima a palha, aquilo que não presta, e purifica aquilo que é precioso, aquilo que é bom de você, o ouro. Ela purifica o que é bom em você. Então o fogo, ele tem
essas duas finalidades, queimar e purificar. Queimar o que não presta, vai queimar tudo que não presta. Por exemplo, olha, a palavra de Deus vai tirar tudo, vai queimar tudo que não presta de dentro de você, da sua vida espiritual. Você vai ver a obra que Deus vai fazer, pecados que você acha que não vence, o fogo da palavra de Deus vai queimar. Aleluia! Vai queimar o pecado e você vai ser santo como Deus quer que você seja. Vai purificar. Você tem valores que vão ser aperfeiçoados pelo fogo da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Deus falou para Jeremias, olha só, vê o que Deus disse para Jeremias. Ele falava e o povo dele não queria ouvir. Aí ele diz assim para Jeremias, no capítulo 5, versículo 14. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, por que proferiste essas palavras? Eis que porei na tua boca um fogo, e este povo será lenha, e eles serão consumidos. Está entendendo? A palavra de Deus na tua boca será como um fogo, e quem não quer ouvir será como lenha, e vai ser consumido. Meu irmão, não se preocupe não, porque o problema é que a gente quer que a pessoa escute na hora. Não é? Por exemplo, eu sou pastor Técio, né? Aí eu falo a palavra de Deus para um parente meu que não é crente. Aí eu quero que ele escute na hora. Não, ouça logo, aceite Jesus logo. Não se preocupe não, meu filho. A palavra de Deus é como um fogo. Ela vai ficar ardendo no coração dele. Vai ficar queimando. Vai ficar purificando. Vai mostrar a verdade a ele. Vai chegar o dia... ou ele aceita ou vai ser queimado pelo tormento da palavra de Deus. Você sabe o que significa isso? Ou a pessoa aceita ou é queimada pelo tormento. Uma pessoa, meus amados, que se nega a ouvir os conselhos de Deus, ela está escolhendo o inferno. E nesse mundo ela já vai provar um pouquinho. Ela já vai provar um pouquinho do inferno desse mundo, quando ela se nega a ouvir a palavra de Deus. Aleluia! E o homem não gosta de sofrer não, meu filho. Quando ele leva um aperto, ele corre para junto de Jesus. Mas existe no mundo pessoas tão rebeldes, tão distantes de Deus, que mesmo ouvindo a palavra de Deus, continua sendo rebelde. Agora, vai passar por aperto. Que vai. Agora, se Deus chegou através da sua vida e você já ouviu, sabe o que é que ele está dizendo com isso? Ele quer que você creia no Senhor Jesus para ser salvo você e a sua casa. Porque a promessa de Deus é essa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Muito bem. O fogo da palavra de Deus, ele consome aquilo que é impuro. O fogo da palavra de Deus purifica os que pertencem a Deus. E o fogo da palavra de Deus queima tudo que não presta. Tudo que não é de Deus. Tá bom? Agora vamos lá falar um pouquinho do martelo também, não é? Porque a Bíblia diz, Ezequiel 36, 26, e vos darei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Como é que Deus vai fazer isso? A palavra dele é como um martelo. Quebra a pedra e transforma em carne. Coração duro não resiste à palavra de Deus, irmãos. Ela quebra, a palavra de Deus, ela quebra a resistência do coração humano. A palavra de Deus, ela destrói a altivez construída contra a vontade de Deus. Aleluia! Deixa eu te mostrar uma coisa que está chegando do céu. Aleluia! Você diz que o coração de alguém é de pedra. Você está lembrado que foi que Josué disse para o povo? Olha, vamos rodear 7 vezes as muralhas de Jericó. São de pedra, não são? E largas. Em cima das paredes eram construídas casas, muralhas de pedras, muralhas largas, construções em cima. Mas foi pelo poder da palavra de Deus. Deus disse a Josué, rodeia 7 vezes, durante 7 dias. No último dia, aí você dá mais 7 voltas.
E depois você vai gritar e as muralhas vão cair. Olha o poder da palavra de Deus. Eu pergunto, caiu? Caiu? É um mistério. Você não sabe como caiu. Que caiu, caiu. Ninguém sabe como caiu. Está lá nos livros de história. Está na Bíblia Sagrada. A queda das muralhas de Jericó. Mas a palavra de Deus não tem pedra que resista a ela. Não tem coração de pedra que resista a ela. Então a palavra de Deus, ela molda e transforma as vidas, trazendo as pessoas para o entendimento das coisas de Deus. Meus amados, a palavra de Deus, ela penetra onde você não imagina. No ser humano, ela vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. A palavra de Deus cura. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus opera milagres na vida da pessoa. A palavra de Deus, ela cura a mulher estéril. Ela cura a mulher estéril e faz ela dar filho para mostrar que Deus é grande. E por falar em mulher estéril, a palavra de Deus desafia a lógica humana. Veja bem, desafia a lógica humana por quê? Porque Deus, quando chamou Abraão, mandou que ele levasse sua família. Mas interessante que Deus sabia que Sara era estéril. Abraão tinha uma mulher que era estéril. E Deus disse para Abraão, Abraão, eu te farei uma grande nação da tua descendência. Como é que pode? Como é que pode Deus dizendo da tua descendência se a mulher de Abraão era estéril? Ah, pastor, quem sabe ele está dizendo que Abraão ia ter filho com outras mulheres como ele teve. Realmente ele teve. Mas peraí, meu filho. Não. Você vai ver que depois ele vai dizer assim, olha, do ventre de Sara. Do ventre de Sara. Sabe por quê? Porque Deus, quando chama alguém, Deus, quando se aproxima de alguém, você, quando se aproxima de Deus, isso significa que os princípios lógicos do homem se acabaram para você, porque a lógica humana, ela não é lógica para Deus. Ela não é lógica para Deus. Deus muda a lógica humana. Então Deus, quando chamou Sara, ela era estéril. E Deus deixou ela ficar bem velhinha. E parecia que não ia acontecer nada. Veja o poder da palavra de Deus dentro da tua casa. Não se apresse, meu querido. Não se apresse, minha querida. Entenda que Deus tem coisas grandes na tua vida, na tua família. Você é o canal de Deus. Deus mandou esse programa de hoje para te responsabilizar por isso. Para você acordar. Para você mesmo na sua fraqueza. A Bíblia diz: aqueles que levam a preciosa semente, a palavra de Deus, andando, chorando, voltarão um dia com alegria, trazendo seus molhos. Sabe o que significa isso? Você pode estar chorando hoje na sua família, mas amanhã você vai se alegrar. Agora isso depende de você. Viva a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. Coloque como sendo uma prioridade na sua família. Não deixe as coisas acontecer de qualquer jeito. Vai haver reação? Vai. Confie em Deus. Espere em Deus. Deus vai mudar. Olha que coisa linda. Gênesis 17, 15 ao 19 diz assim: disse Deus a Abraão: a Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e será mãe de nações. Reis dos povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho?
e conceberá Sara na idade de 90 anos. Eita, que coisa tremenda! Deus está mandando te dizer: a minha promessa está de pé na tua vida. Levanta a tua cabeça, porque eu sou contigo. Não desanimes. Satanás, o teu adversário, ele quer que você desanime para que toda a tua família pereça. Ele quer que você siga achando que não tem jeito, seguindo seus próprios caminhos isoladamente. Mas hoje, eu, o Senhor teu Deus, entro na tua casa através desse meu instrumento Rádio Novas de Paz, para te dizer que eu vou completar a obra na tua casa. O Dagabasto Megandara Sheme. Aleluia! Aleluia! Meus amados, o cumprimento da palavra de Deus não depende da lógica humana. A palavra de Deus, ela não depende da lógica humana. É promessa de Deus na tua vida. Você está se guiando mais pela sua lógica do que pela palavra de Deus. Você está se guiando mais pelos seus sentimentos do que pela palavra de Deus. Você está se guiando mais pelo que você entende e acha do que pela palavra de Deus. Aleluia! Olha, muitas vezes as pessoas não compreendem que quando você coloca a palavra de Deus em primeiro lugar, as coisas funcionam corretamente. As coisas funcionam como elas precisam funcionar. Aleluia! Agora veja bem, eu já mostrei para você o poder criador. Já mostrei para você o poder transformador de Deus. Ele transforma a mulher estéril numa mulher saudável. Ele transforma o coração de pedra no coração de carne. Ele transforma a pessoa ruim numa pessoa boa. Ele transforma, tá certo? Primeiro eu falei aqui, você lembre, ele criou todas as coisas, não é? Tá lembrada? Desde o universo, poder criador de Deus, poder transformador, esse de fazer a mudança acontecer, não é? Mas eu quero falar agora para você sobre um outro poder, é o poder consumador da palavra de Deus. O que é isso aqui, pastor? Consumador, né? Veja bem, Hebreus capítulo 12, versículo 2, diz assim, olha, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia! Deixa eu te explicar esse versículo aqui para você entender o que é poder consumador. Olhando para Jesus, quando a Bíblia diz aqui olhando para Jesus, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada que foi feito se fez. Quando eu olho para Jesus, eu estou olhando para a própria palavra de Deus. Está aqui Jesus, olha, a Bíblia Sagrada é Jesus escrito. A Bíblia Sagrada é Jesus escrito. Aqui está os pensamentos de Deus para nós. Aqui está o que interessa de Deus para a nossa salvação. Então, quando eu olho para Jesus, eu estou olhando para a Bíblia, olhando para a palavra, o Verbo de Deus. Aí diz aqui que ele é autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto,
suportou a cruz. Veja bem, autor e consumador da nossa fé. Por que ele é autor e consumador da nossa fé? Ele percorreu, irmãos, ele percorreu de um extremo a outro, ou seja, ele sendo Deus, deixou de ser Deus para ser homem. E ele sabe a importância e a necessidade da fé. Ele sendo Deus deixou de ser semelhante a Deus e fez-se igual aos homens. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou na forma de homem. E como homem, tornou-se servo. Veja que ele saiu de um extremo para outro, até morrer em morte de cruz. Mas, amados, aí a Bíblia diz que ele desprezou a afronta. O que é desprezar a afronta? A afronta é tudo aquilo que quer ir de encontro à nossa fé. A afronta é tudo aquilo que quer nos tirar da confiança que nós temos em Deus. Na confiança de que Ele vai fazer. Aleluia! Jesus sabia que Ele ia vencer a morte. E Ele desprezou a afronta porque a morte, nem a morte pôde parar Ele. Ele sabia que Ele ia vencer a morte. Você veja que a afronta é na hora que Ele estava para ser crucificado, que a humanidade dele, não é? A humanidade dele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele desprezou essa afronta. A afronta era querendo tirar a convicção dele. Já pensou se Deus dissesse: não, meu filho, não precisa você mais morrer na cruz, não. Mas ele disse: Pai, não se faça a minha, mas a tua vontade. Eu, para desprezar a afronta, eu tenho que desprezar a minha vontade. Eu tenho que fazer a vontade de Deus na minha vida. Então, quando eu desprezo a minha vontade para fazer a vontade de Deus, eu estou desprezando toda afronta. Afrontar a minha pessoa é querer impedir a vitória completa de Deus na minha pessoa, na minha vida. Quando a Bíblia diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, é porque ele cria a situação, ele transforma a pessoa e consuma, ou seja, ele conclui, ele diz: está feito o meu projeto na tua vida. Aleluia! José, ele criou em José a esperança de ser governador do Egito. Ele, durante a caminhada de José, ele transformou a vida de José, fazendo com que José fosse um homem de Deus. Aonde tu colocares a planta do teu pé, eu estarei contigo. José interpretou o sonho de Faraó. Deus estava com ele ali, governando com ele. Não era apenas um menino, um rapazinho que era uma vida transformada pelo poder de Deus. Ele começou, o poder criador de Deus começou na vida de José, governou com ele, levando ele pelas provas, até colocar ele lá como governador do Egito, e disse: está feito, está feito. O poder consumador é o poder de dizer: está feito. Deus está dizendo: eu vou fazer a obra na tua família. O meu poder, tu, porém, vai até o fim, que eu quero mostrar no final que eu sou grande na tua vida. Aleluia! Então, meus amados, veja que aqui a Bíblia diz em Isaías capítulo 55, lá no final: porque antes fará aquilo que dá prazer a Deus, e fará prosperar naquilo que você deseja, naquilo que você quer. Aleluia! Então, meus amados, Deus nunca fala em vão. Assim sendo, meus queridos, Deus, pela sua palavra, Ele escolhe as coisas improváveis desse mundo, não é? Muita coisa ainda que eu gostaria de falar, mas o tempo não vai permitir. Eu só quero lhe mostrar que Deus, a Bíblia diz, porque veja, irmãos, que não são muitos sábios desse mundo. 1 Coríntios 1, 26 a 29.
Não são muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. As desprezíveis, as que não são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Deus escolheu, irmãos, Saulo de Tarso, um perseguidor dos cristãos, para ser o maior de todos os apóstolos. O que mais pregou o Evangelho. Deus escolheu você, um fraco, para ser um instrumento dele, poderoso. Creia isso. Aleluia. Assim, meus amados, a palavra de Deus, ela tem poder de estabelecer tua família, não é? Aí, para concluir, a palavra de Deus diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, eu compararei ele a um homem prudente que edificou a sua família sobre a rocha. E desceu a chuva, corre os rios, assopra os ventos, combate contra aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Oh, aleluia! Eu edifiquei minha casa sobre a rocha. A minha família está edificada sobre a rocha. Aleluia! Pastor, quer dizer que não tem falha na sua família, pastor? Tem. Fraquezas, falhas. Pode algum até fracassar. Mas volta. Pode algum até falhar, mas não vai ficar caído, prostrado. Minha casa está edificada sobre a rocha. Edifique sua casa sobre a rocha. Deus vai fazer a obra completa. Creia nisso. É a palavra de Deus. É essa palavra viva que está operando aí em você. Que Deus te abençoe e te ajude. Em nome de Jesus.